nós fizemos uma síntese das questões que nos trouxeram até aqui. Não é? Tem muita memória, tem muita história de luta, tem muita história de luta coletiva em relação à luta pelo piso salarial profissional nacional. Nós já sabemos que ninguém muda a sua vida profissional sozinho, a gente só faz essa mudança pela coletividade. Então, eu tomei a liberdade de fazer essa síntese e eu coloquei como apresentação, de forma que ela fica disponível no site da Assembleia Legislativa. A gente não cuida da memória, há sempre alguma movimentação pelo seu apagamento, né? Então, eu acho que cuidar da memória da luta coletiva é sempre um exercício importante. Pode passar para o próximo, que aqui a gente só tem a... O que eu trouxe? Qual é o histórico que nós trouxemos para o debate? É um histórico que vai misturar a conquista na legislação estadual e um histórico de orçamento, das questões financeiras. Não é? Então, a nossa história do piso, nós sabemos que ela vai começar na Constituição de 88. Então, tudo que vem depois, é por isso que lá na frente, em 2022, o Tribunal de Contas do Estado vai nos dizer que os reajustes do piso ficam fora da Lei de Responsabilidade Fiscal. É porque a questão do piso salarial é um comando constitucional. É a Constituição Federal que determina um piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal. Como nós sabemos como que gestores públicos, em geral, fazem uma disputa pelo orçamento da educação, e nessa disputa pelo orçamento há sempre a exclusão de uma política real de valorização dos profissionais da educação, a luta foi muito intensa para só em 2008... projeto de lei proposto pelo presidente Lula, à época, com muita luta da CNTE, tem um grande histórico de luta, que eu não trouxe todo ele pela necessidade de síntese, mas nós vamos ter em 2008, que é a próxima apresentação, a instituição do piso salarial profissional nacional para a educação básica. Da mesma forma, nós vamos ter, em lei estadual, já 10 anos depois, nós vamos ter, no Plano Estadual de Educação, a meta 16, que está escrita lá, nós podemos fazer a leitura em conjunto, valorização dos profissionais do magistério, da educação básica da rede estadual, buscando-se a diminuição da desigualdade entre o rendimento médio e dos profissionais de outras áreas com a categoria de escolaridade equivalente respeitada à lei federal que institui o piso salarial profissional nacional. Então, a valorização dos profissionais faz parte de lei estadual também desde 2018. Nós vamos seguir porque nós vamos lembrar que de 2008 a 2011, uma grande luta foi travada no judiciário com a tentativa, na época de 5 governadores de estado, declarar inconstitucional a legislação do piso salarial profissional nacional. Eu não me lembro todos os estados, alguém se lembra? Os estados que ajuizaram a ação. Eu sei que o governo de Minas apoiou a ação, né, de inconstitucionalidade, mas foi o Rio Grande do Sul, São Paulo, foram 5 governadores que foram ao STF na tentativa de declarar inconstitucional a legislação do piso e perderam. Vocês se lembram que foi na greve de 2011, durante a greve da educação de 2011, que foi uma greve de 112 dias, no curso dessa greve nós tivemos o término do julgamento dessa declaração de constitucionalidade, o STF dizendo que sim, é constitucional o piso salarial e não é toda a remuneração. Não se pode juntar tudo para dizer que paga o piso salarial. O piso é o vencimento básico da carreira. Em 2011, nós tivemos uma greve de 112 dias e foi o período que a categoria foi consultada qual era a forma de remuneração que ela queria. Se ela queria continuar recebendo por vencimento básico ou se ela queria migrar para o subsídio como forma de remuneração, que é aquela juntada geral, né, do auxílio transporte, a gratificação de pós-graduação, para se chegar a um determinado valor. Naquela oportunidade, a amplíssima
maioria da categoria disse não ao subsídio como forma de remuneração, disse, olha, nós queremos receber o vencimento básico, porque a categoria, naquele momento, tinha a compreensão que era pelo vencimento básico que viria a política do piso salarial. O governo do Estado, à época, que era o PSDB, que hoje apoia o governo Zema, também tinha essa compreensão, que era pelo vencimento básico que viria o pagamento do piso. E aí, o que ele faz, no final de 2011, ele empurra o subsídio como forma de remuneração numa votação desrespeitosa que aconteceu no plenário desta Casa, em novembro de 2011, acaba com o vencimento básico e joga toda a categoria no subsídio como forma de remuneração a partir de janeiro de 2012. Mas não só isso, né, gente? Vocês se lembram que a contagem de tempo para a carreira foi congelada, as pessoas perderam a parte do tempo para a contagem de tempo na carreira, quinquênios, biênios, trintenários, gratificações, todos esses direitos deixaram de existir na medida em que compuseram subsídio e ninguém mais passou a adquirir novos direitos. Isso vigorou de 2012 a 2014, mas em 2015, com um processo que ele é inédito, porque assim que o governo Pimentel assumiu, ele criou um grupo de trabalho, que esse grupo de trabalho que tinha com a representação do Sindiúti, da DEONG e de vários setores do governo do Estado, elaborou uma proposta sobre o piso salarial profissional nacional. O governo teme tanto a Lei 21.710, que daqui a pouco vocês vão ver o histórico, que até eu me surpreendi com quantas vezes o governo Zema atacou a lei estadual desde que ele assumiu. Não foi ano passado, desde que ele assumiu. Não é? Então, em 2015, a gente teve um grupo de trabalho que teve uma resposta efetiva na negociação. Não adianta você ficar reunindo todo mês, se do final dessa reunião você só anuncia o que você vai fazer. Você anunciar o que você vai fazer não é negociação, é um anúncio do que você vai fazer, né? Então, vamos lembrar o que aconteceu com esse acordo que foi assinado. Nós vamos lembrar dele porque o acordo foi assinado no dia em que os colegas do Paraná foram violentamente atacados pela polícia militar, a mando do governador da época, que foi um dos maiores massacres que os profissionais da educação viveram no Brasil. A situação foi gravíssima, 2 horas de bombas, 2 horas de ataques reais, violentos, que as pessoas tiveram que se refugiar em creches. Eu me lembro disso, Marilda, como é que as pessoas foram para uma creche que estava pertinho da praça onde os colegas do Paraná estavam sendo atacados, e como que os gases invadiram uma creche que estava cheia de criança, além dos próprios profissionais da educação. E aqui em Minas era assinado um acordo sobre aquilo que eu vou falar agora. Primeira questão, nós tínhamos de 2008 a 2014 uma grande discussão sobre proporcional ou integral. Nós superamos a discussão da proporcionalidade com a Lei 21.710. O Estado regulamentou a legislação federal do piso, o que era plenamente possível, e foi o que nós conquistamos em 2015. Então, a integralidade do piso para a jornada de 24 horas, que passou a constar de lei estadual e, em 2018, de lei na Constituição Estadual. A garantia dos reajustes anuais do piso. Este é um fato inédito no país, para as 8 carreiras da educação. A prática comum é você tratar reajuste do piso para o magistério, que, no caso de Minas Gerais, excluiria 5 carreiras. Só quem teria reajuste do piso é o professor, a especialista e o professor com função de inspeção. As demais carreiras ficam fora, porque elas não seriam consideradas de magistério. Aqui a conquista foi: vamos todos juntos. Então, as 8 carreiras. Na sequência, aposentados e pensionistas. Essa é a outra conquista histórica, inédita para a luta aqui do Estado. Porque também é cada vez mais comum, eu e Mônica conversávamos sobre isso, você colocar aposentados no limbo, esquecidos, e você fazer política de reajuste só para quem está na ativa. Isso é real e pode acontecer conosco, né? Por isso que a lei resguardou
aposentados e pensionistas com paridade. E outro aspecto que também tem lugares que pratica é a diferença entre efetivos e contratados. Também é outro sinal de alerta. Pode ter política diferenciada para efetivos e contratados, no nosso caso o nome agora é convocados, né, ou contratados. A lei estadual, ela cuidou de que o que viesse fosse para todos, sem deixar ninguém no limbo, porque isso, com certeza, seria, além de uma grande injustiça, mais mecanismos de divisão e de desvalorização. Um assunto que nós não vamos tratar nessa audiência, mas merece a nossa atenção, que é a questão da carreira. Nós, antes, tínhamos 8 anos para a primeira promoção. 8 anos para a primeira promoção, que eram 3 anos de estágio probatório, mais 5 anos. Na lei estadual, o estágio probatório passou a contar o tempo para promoção na carreira. Então, de 5, nós diminuímos naquela oportunidade para... Desculpa, de 8, nós diminuímos para 5 anos. 5 anos, você já tem a primeira promoção na carreira e depois de 3 anos, já era assim, você tem a sua primeira progressão. O descongelamento da carreira, então, teve toda uma dinâmica à época. Eu não trouxe, porque nós vamos focar na questão do piso, mas eu acho importante ter memória, porque, às vezes, a gente faz lutas que depois... Me sinto desanimada, como se a luta não valesse a pena. Tudo que eu estou dizendo é resultado de luta. Nada foi dado e foi resultado de lutas em anos que nós, teoricamente, não conquistamos nada. O que foi a conquista de 2011? Está tudo ali, ó, em 2015, não é? A questão do fim do subsídio como forma de remuneração, que nós voltamos, então, ao vencimento básico, podendo acumular com outros benefícios na carreira, que depois nós vamos conquistar, que é a criação do adicional de valorização da educação básica. Ele é importante porque ele não se vincula a outros mecanismos, basta você ter o tempo, que são 5 anos, para você ter o adicional. Isso quebra aquela lógica da época da reforma administrativa do Aécio, de acabar com valorização por tempo de serviço. Tudo tem que estar sempre vinculado a algum mecanismo de controle do Estado, não é? A questão da opção remuneratória para os diretores apostilados aposentados, que o Zema conseguiu a declaração de inconstitucionalidade, inclusive fazendo, no último período, processos administrativos disciplinares, para abertura de processos administrativos para revisão de remuneração, mesmo não tendo transitado em julgado, mas já é um ponto de alerta. A questão de um reajuste que foi específico para diretores de escola e secretários de escola, porque eles ficaram por um longo tempo, mesmo quando tinham os raros reajustes de recomposição da inflação dos governos anteriores, eles eram excluídos desses reajustes. Então, diretores e secretários de escola tiveram esse percentual. A anistia do período de greve, para quem não faz, pode não ter diferença nenhuma, mas para quem faz a luta tem, porque às vezes a ausência de uma anistia repercute na sua vida funcional lá na aposentadoria. Não é raro a gente receber demandas de colegas que lá no momento da sua contagem de tempo estão com alguma dificuldade no tempo. Então, essa anistia foi muito importante, por isso que em 2022, nos debates aqui na Assembleia, nós apresentamos a anistia, porque ela sempre é um instrumento importante para a categoria. E a nomeação de 60 mil novos concursados na educação, depois nós vamos somar, aconteceram nomeações, né? Nós tínhamos, em média, 15 mil nomeações por ano até 2018. Pode passar. E aí a gente até comemora bastante. Então, eu falava da Lei Estadual 20.710. Nos debates aqui, outro dia, um deputado me disse que isso não foi pago. Foi tudo pago. Foi tudo pago. Os 3 abonos foram pagos. O primeiro começou em 2015, o segundo começou em 2016 e o terceiro começou em 2017. Foi uma negociação. É isso que é negociação. A categoria saiu do seu lugar, que ela tem o direito de reivindicar tudo imediato, e fez um processo de negociação que parcelava os reajustes, os valores, em 3 anos, todos incorporados.
O único que não foi incorporado em 2018, que foi incorporado pelo governo Zema, se eu não me engano, em 2020 ou 2021, foi o último abono. Os demais todos foram pagos e os 2 foram devidamente incorporados, na data certinha que a lei estabelece. E tivemos ainda a Lei Estadual 22.062, 2016, que garantiu o reajuste de 11,36, que foi o reajuste do piso salarial da época. 2018, como eu disse, havia ainda a discussão de uma fragilidade que algumas pessoas avaliavam aqui na própria Assembleia, e aí foi proposta a emenda à Constituição, que foi assinada por quase todos os deputados, se eu não me engano, foram 73 ou 74 deputados que assinaram essa emenda, fruto da greve de 2018, aquelas conversas. Eu ia falar conversa fiada, mas eu preciso ser mais educada, né? Tem, como é que chama isso? Decoro. Então, vou ter decoro e vou dizer que, de vez em quando, a gente escuta alguns colegas desavisados, que não têm a memória que a gente tem, dizerem que a gente não fazia nada nos governos do PT, não é? Porque é isso que eu escuto aqui, todo dia. É um desrespeito à categoria, como se a categoria não lutasse ou fosse seletiva em qual governo que luta. A categoria lutou em todos os governos, em todos os governos. Em 2018, nós fizemos uma greve de 30 dias. Essa greve arrancou o piso na Constituição do Estado. Foi uma greve de 30 dias, todas aqui, ó, na parte externa da Assembleia. Eu acho que a gente fazia as assembleias aqui e muitos aqui dentro não enxergavam lá fora. Porque foram 30 dias de greve pela discussão do piso e arrancou essa emenda à Constituição do Estado. Vamos seguir? Aí, a gente precisa associar o debate do piso ao dinheiro. Porque se a gente não associar ao orçamento, nos associam à despesa. E sempre não pode porque está no limite da lei de responsabilidade fiscal, porque não tem dinheiro. Não é verdade. Então, aqui, nós pegamos o investimento da manutenção, desenvolvimento do ensino. Aqui, o meu recorte é do governo Zema, mas quiser fazer recorte de qualquer outro governo, a gente conversa da mesma forma, não é? Porque aqui, o governo atual é o governo Zema, não é? É o governo Zema. Então, a gente precisa negociar e conversar com o governo Zema. Aqui nós estamos falando dos 25%, não é? A fonte desses dados é o Ministério Público de Contas, tem um balanço geral do Estado, tem o número do processo, Secretaria da Fazenda. Então, a fonte está toda aí. Vamos lá, 2019, o governo que deveria ter aplicado 25%, aplicou 19,8%. Em 2020, 20,73%. Em 2021, esse dado ele vai ser do Ministério Público de Contas, 25,41%. Em 2022, que é dados ainda do Ministério Público de Contas, 25,48%. O governo Zema, no seu primeiro governo, deixou de investir 4.848.052.091,97. Do dinheiro que é vinculado à educação, ele deixou de aplicar na educação quase 5 bilhões de reais até o momento, que aí tem um pouquinho de dados de 2023. Podemos seguir? Pode seguir. Seguir não pode não, né? Mas vamos para o próximo slide. Aqui é ainda o debate de orçamento, não de despesa. Todos os anos o governo fez caixa com dinheiro do Fundeb. Todos os anos. Ele terminou com aquilo que não poderia ter terminado, com dinheiro em caixa. 2019, ele terminou com 2 bilhões, 2020 ele terminou com 1,5 bilhão, 2021 ele terminou com 3 bilhões, 456.836.000, e 2022 ele terminou com 1.880.819.289,81. E agora, mais recente, a última publicação do relatório da execução do orçamento do governo, que é uma publicação da Secretaria da Fazenda, o saldo bancário do Fundeb em 28 de
é de fevereiro, porque é o último relatório, R$ 2.479.183.105,59. É o último saldo desse ano, fresquinho. Ou seja, do dinheiro que está na conta do Fundeb. Aí a gente pega o salário educação em 31 de dezembro de cada ano, e sim, o salário educação pode ser utilizado para pagamento pessoal, eu vou mostrar daqui a pouquinho, um parecer do Tribunal de Contas do Estado, com os números aí, ó, 2019, em caixa, 3 bilhões, 2020, 3 bilhões e 326 milhões, 2021, 3 bilhões, 575 milhões, 2022, 3 bilhões, 107 milhões, e o saldo bancário, da mesma forma, de 28 de fevereiro desse ano, 3 bilhões, 156 milhões, 590 mil, 842 reais e 2 centavos. Então, a gente tem aí mais de 5 bilhões de reais em caixa do Fundeb e do salário educação em 2023. Vamos seguir? Aí é isso, a gente já contra-argumenta de uma vez, né? Porque o Tribunal de Contas do Estado, na sua instrução normativa número 2, que fala sobre as despesas para manutenção e desenvolvimento do ensino e aplicação dos recursos do Fundeb. Está dizendo aí no seu artigo 9º, a referida instrução determina que os recursos do Fundeb devem ser utilizados pelo Estado e os municípios no exercício financeiro em que lhe forem creditados, bem como tais recursos devem ser investidos em ações consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino, que são determinados pelo artigo 70 da LDB. Aí embaixo a gente lembra o que é o artigo 70, e um deles é a remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais de educação. É o debate que a gente faz todos os anos, e que, de fato, eu concordo com a categoria. Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, precisa dar outras respostas. Não pode, ano a ano, o governo descumpre norma, descumpre instrução normativa, guarda dinheiro do Fundeb e fica por isso mesmo, como se não tivesse acontecendo nada, como se isso fosse normal. Quem fiscaliza o Executivo tem que dar respostas melhores do que a que está dando. Não é a deputada individualmente, os deputados individualmente. Nós damos o tempo inteiro respostas. O tempo inteiro nós damos, cobramos, apresentamos projeto de lei, discutimos, audiência pública, denunciamos, fazemos representações. Individualmente, nós damos respostas, mas não se trata de resposta individual, se trata de resposta institucional. Como é que o Tribunal de Contas lida com isso todo ano? Você tem um governo que não respeita a resolução que o Tribunal de Contas faz e fica por isso mesmo, todo ano. Não é? Vamos passar para a próxima. Aí, ó, Tribunal de Contas do Estado. A utilização de recursos do salário e educação, sim, pode ser utilizado para pagamento de despesas com o pessoal. Aí está a consulta feita, né, exatamente o número da consulta, que já fica aí de fonte para a gente. Podemos passar. Aqui, então, nós vamos agora... Eu peço desculpas por me estender, mas esse histórico eu acho necessário, relevante, porque senão fica parecendo que a gente está começando do zero, como se nada tivesse sido feito antes e como se tudo de bom só estivesse sendo feito agora. E o que não é possível fazer é porque não tem condições de fazer. Tem condições de fazer, sim, foi feito muita coisa antes, né? E a gente tem que ter memória da luta que a gente faz, porque a categoria merece muito respeito por toda a jornada de luta coletiva que ela faz desde a sua existência, né? Aqui são decisões do Judiciário. Eu não coloquei descrevendo uma a uma, por respeito a todos os convidados e ao tempo das pessoas aqui. Mas ali são decisões do Judiciário dizendo que sim, do direito do pagamento dos reajustes do piso com base na Lei 21.710 e 22.062 de 2016. Antes do Zema se articular no Tribunal de Justiça, do governo Zema se articular no Tribunal de Justiça, todas as posições do Tribunal de Justiça sempre foram favoráveis à categoria. Ali são algumas, ó, de todas as vezes que isso vai ficar disponível para todo mundo. Todas aquelas decisões são decisões favoráveis aos reajustes e à Lei 21.710. Então, toda vez que havia processos de judicialização, o tribunal respeitava a lei votada pelo Poder Legislativo. Então, são várias decisões ali. Podemos seguir? Ali, o que eu quero? Essa decisão ela é importante.
ela foi publicada em 19 de agosto de 2019, que fala sobre o direito ao reajuste do piso a partir da Lei 21.710. Deixa eu só confirmar, porque essa é a ação do subsídio, não é? Quem está aqui para me ajudar? É a ação do subsídio. Em 2012, o Sindiúti judicializou a lei do subsídio. Quem estava no Congresso de Araxá, em 2012, vai se lembrar disso. Eu me lembro, porque eu tenho memória de professor, e a gente que faz a luta e sofre nas lutas, a gente não esquece. Quem não sofre, não faz a luta, ou quem não reconhece a luta, talvez não lembre. Mas a gente sente na pele tudo que a gente vai vivendo. Em 2012, o Sindiúti judicializou, tentando que o judiciário dissesse não ao subsídio, porque ele era uma forma de manipulação do direito ao piso salarial como vencimento básico. Essa ação terminou em 19 de agosto de 2019, com esse conteúdo que está aí. É por isso que ela está aqui. A Lei Estadual 21.710 modificou o regime de remuneração, que era subsídio, voltou para vencimento básico. Mas sua entrada em vigor não altera a situação existente em abril de 2011, nem torna ilegal o recebimento por meio de subsídio naquele período de vigência. Além disso, a partir de 30, isso aqui que nos importa, 30 de 6 de 2015, data da entrada em vigor da Lei 21.710, a situação de fato e de direito dos servidores foi profundamente modificada, com efeitos prospectivos. Portanto, relativos aos direitos a partir de 30 de junho de 2015, quaisquer discussões acerca do possível descumprimento devem ser tratadas em nova lide. Aqui, o Tribunal de Justiça disse, olha, até a Lei 20.710 valeu o subsídio. A partir de 30 de junho, que foi a data da sanção da lei do piso aqui no Estado, 20.710, vale a lei estadual. Então, o Judiciário já tinha posição sobre a validade da Lei 21.710. Vamos seguir? Eu me espantei quando a gente fez esse levantamento, porque isso dá o tom da violência nas relações democráticas de trabalho. Nós temos um governo, e aí esse é o meu pedido, pelo menos, mas eu acredito que seja nosso, que essa relação mude, porque o governo judicializou o direito ao piso desde 2019. Não foi em 2022 que ele resolveu negar o direito integral ao piso. Desde 2019, ele vai ao judiciário tentando alterar a legislação. Então, aí, aqui em 2019, ele vai alegar a inconstitucionalidade da Lei 20.710, tem o número da ação. Depois, ele, em 2020, vocês lembram que a categoria começou em greve. A greve foi suspensa em função da pandemia. Mas, no curso daquela greve, o Estado foi ao Judiciário, pediu declaração de legalidade da greve e pediu, junto com ela, a declaração de inconstitucionalidade da Lei 20.710. Lá em 2020, quando a categoria faz a luta pelo cumprimento da lei, o Estado pede que a luta seja declarada ilegal e pede que seja declarado inconstitucional o direito conquistado. 2020, de novo, em nova ação, que é incidente de resolução de demandas repetitivas, o Estado questionou o reajuste de 2016, então não é discurso de petista, porque é assim que eu sou chamada, quando a gente fala que o governo tentou várias vezes retirar do vencimento básico o reajuste de 11,36%. É real. Se quaisquer uma dessas decisões aqui tivessem sido favoráveis ao governo, porque ele questionou o reajuste de 2016. Está aqui o número da ação. Depois, em 2022... De novo, a greve de 30 dias, a greve judicializada no seu primeiro dia, vocês se lembram disso, pedindo a ilegalidade e pedindo, junto com ela, a declaração de inconstitucionalidade da Lei 21.710. Essa ação não terminou. E o governo não deixa essa ação terminar para que esse ponto sobre legalidade da legislação possa ser arguído em algum momento. Porque a greve terminou em abril de 2022. Nós estamos em abril de 2023. Por que essa ação não teve fim ainda? Porque é mais uma portinha para se declarar a inconstitucionalidade da legislação do piso aqui no Estado.
as táticas são também jurídicas, né? E pelo que nós estamos vendo aqui, são muitas, né? Depois, o governo ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra artigos da Lei 20.710 e contra a emenda à Constituição 97, e é esta ação que ainda não teve julgamento, que no início desse ano estava na pauta de julgamento do TJ, que, articulado e apoiando, né, a luta da categoria e do Sindiúte, vários deputados, nós do Bloco Democracia e Luta, fizemos uma solicitação ao presidente do tribunal para que essa pauta fosse retirada de julgamento. Nós precisamos de mediação. Olha, eu me lembro de uma memória da greve de 2022, que foi de 30 dias, da greve de 2020, de vários dias até a situação, né, da suspensão das atividades pela pandemia. Eu vou me lembrar da greve de 30 dias em 2018, da greve de 112 dias em 2011, da greve de 47 dias em 2010, da greve de 30 dias em 2008, que foi do ano da vigência do piso salarial. Quantas greves mais serão necessárias pelo mínimo, pelo básico? Nós estamos discutindo o mínimo que é uma política de reajuste que é definido nacionalmente. E aqui, não está nos slides, mas eu quero lembrar, na negociação de 2015, a categoria abriu mão do primeiro nível da carreira, que ele era de nível médio, e do segundo nível da carreira, que era de licenciatura curta, pela política do piso. Foi uma negociação. Então, o governo Zema não reconhece essa negociação, não reconhece a lei, mas vai querer pagar piso proporcional para a licenciatura plena, quando o piso salarial é para nível médio de escolaridade? Essa pergunta tem que ser respondida pelo governo, porque ele pega o que é melhor para ele, que é a discussão da proporcionalidade, mas e a questão do piso que é para nível médio? O piso não é para licenciatura plena, gente. O piso é para nível médio de escolaridade. E nós estamos 2 níveis acima, que é a carreira em Minas começa pela licenciatura plena. Nós abrimos mão da licenciatura curta, nós abrimos mão do magistério, porque foi uma negociação, que o governo quer que toda ela seja declarada inconstitucional. Então, em Minas, vai se praticar o piso, que é para nível médio de escolaridade, proporcional para nível superior de escolaridade? É isso que o governo pensa, né? Eu acho que é importante esse ponto do nível médio de escolaridade ser respondido aqui, porque a gente, às vezes, se esquece dele e ele é essencial. O piso salarial não é para a licenciatura plena, é para nível médio de escolaridade. Nós abrimos mão aí de 20%. Hã? Nós abrimos mão de 20% da carreira. Primeiro, quando o subsídio foi imposto, nós perdemos 22% na carreira. Porque começava no ensino médio, 22% a curta, 22% a plena, e assim sucessivamente. Você se lembra que era 22% entre níveis. Com o subsídio, caiu para 10% entre níveis. E aí, com a negociação do piso, a categoria abriu mão de 2 níveis. Ela abriu mão de 20% da carreira. Por quê? Por tudo o que eu citei aqui, porque foi uma negociação. Na negociação, você abre mão de alguma coisa, o lado de lá também vai abrir mão e você negocia. Então, não dá para só impor uma versão de piso proporcional para a licenciatura plena, porque piso não é para a licenciatura plena, piso é para nível médio de escolaridade, né? Tem mais alguma apresentação? Ah, não, nossa, eu não falei do mais importante, perdão, volta lá. Que é em 2022, dos 33% aprovados na Assembleia, o governo também judicializou e hoje é uma demanda que está lá no STF. Tem um pedido, né, de declaração de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, contra o piso, o reajuste do piso aprovado aqui na Assembleia em 2022. Podemos seguir. Ali a portaria do MEC dos 14,95, nós já sabemos de cor. Também podemos, que é sobre a questão ainda parecer, é sobre a portaria, né? Podemos seguir. Ali é só para a gente lembrar, né? Os reajustes, ano a ano, qual foi o reajuste e o acumulado do período, né? Porque acabamos de votar 300% de aumento do governador, porque a justificativa foi que era um acumulado de 2007 a 2023. Foi aprovado o acumulado. Então, todo mundo tem o direito de discutir o seu acumulado, né? 2019,
reajuste foi de 4,7%, o governo Zema não concedeu esse reajuste. 2020, o reajuste foi de 12,84%, o governo Zema não concedeu esse reajuste. Em 2021, não teve reajuste nacional do piso, né? Em 2022, 33,24%. O governo não concedeu esse reajuste, porque o reajuste é além da recomposição da inflação. O reajuste do piso salarial profissional não se confunde com a reposição da inflação. A reposição da inflação é um direito universal da classe trabalhadora previsto na Constituição Federal e na Constituição do Estado. O reajuste do piso é uma política de valorização, é uma correção histórica, por isso que ela é gradativa, por isso que ela é vinculada ao aumento de receita dos recursos da educação a cada ano. Por isso que a metodologia é diferente. Então, não dá para confundir inflação com reajuste de piso. O total acumulado, esses dados, com certeza, são do DIEESE. Acho que agora finalizou? Obrigada. Tem um histórico, tem uma memória, a categoria abriu mão de muita coisa, a categoria ficou prejudicada por várias leis anteriores, teve congelamento de carreira, teve congelamento de salário, teve muita coisa. Então, os governos, eles precisam ter a memória do que a categoria viveu antes deles. Não é zerar. Você não zera a vida de todo mundo e tudo começa quando você começa a governar. Você tem um período anterior, né? E que precisa, sim, ser considerado nos debates. Então, esse histórico ele é importante para as gerações que estão entrando agora na escola, resultado desse concurso que foi conquistado na luta, o concurso de 2017, foi uma negociação com o governo do Estado à época. Não veio por alguém teve uma ideia brilhante, foi uma conquista de um período em que mais de 60 mil publicações de aposentadoria foram feitas. Então, agora, a gente escuta o governo dizer dos passivos de férias-prêmio, como se tentando jogar uma discussão, né, do jogo de torcida, uma torcida versus a outra, da polarização, porque precisa disso para viver, mas como se esse problema do histórico do passivo de pagamento de férias-prêmio fosse um problema isolado. Por que a gente tem um passivo de férias-prêmio hoje? Porque até 2014, as pastas, quem é inspetora aqui sabe disso, de escola, as pastas de aposentadoria ficavam amontoadas. E reza a lenda que, depois do resultado das eleições de 2014, foi um corre-corre geral lá na cidade administrativa, porque as pastas ficavam empilhadas, sem destinação devida. Quando foi em 2015, de fato, a gente conquistou uma aceleração de publicação de aposentadorias. Minas Gerais é um estado que você tem que brigar pelo direito de publicar aposentadoria. É isso mesmo. Tem alguém fora do estado nos ouvindo? Minas Gerais é isso. Não é essa eficiência, porque você tem que lutar pelo direito da publicação de um afastamento preliminar, depois você tem que lutar para a sua aposentadoria ser publicada, e você vai receber seus direitos retroativos há 10 anos atrás, sem nenhuma revisão, sem nenhum reajuste da inflação. Então, é sobre isso. Tem muito acumulado de férias-prêmio? Deve ter. Porque as pastas que ficaram acumuladas até 2014, 2015 a 2018, elas foram tratadas devidamente com respeito. E as pessoas tiveram suas pastas não amontoadas nos cantinhos da cidade administrativa. E aí gerou a necessidade de mais concurso público, e esse conquistado em 2017. O concurso de 2014 foi conquistado na greve de 2011. A greve de 2010 conquistou a publicação do edital, a greve de 2011 conquistou a realização do restante do concurso. Então, todo esse processo tem uma grande memória de luta e ela é importante para que as pessoas aprendam a respeitar os profissionais que estão nas escolas, nas superintendências regionais de ensino, no órgão central. Essa apresentação fica disponível para todo mundo tê-la. Para o governo também, eventualmente, se achar que tem alguma informação que, na sua perspectiva, não corresponde à realidade, também poder trazer o debate aqui para a gente.